Temos cliente que você recebeu ontem. Será que você não está dispensando o cliente? Às vezes o cliente nem falou que não vale a pena. Às vezes é você que está dispensando o cliente. Às vezes é você que está falando para ele que não vale a pena arrumar a máquina. Tá? Então, eu não dispenso o serviço. Se o cliente pergunta para mim, eu falo, ó, uma máquina nova hoje você acha por tanto, eu tenho esses equipamentos usados. O cliente fala, ah, mas uma máquina vale... Eu volto a dizer aqui, né? Já implementando a taxa de avaliação. É isso aí, parceiro. Não cobrava, né? O Valtuídes não cobrava a taxa de avaliação. Tem que implementar, parceiro. Tem que cobrar. Senão a gente fica trabalhando de graça. Então, assim, a dica que eu dou para você, para a gente fechar nossa live hoje, que nem tava no meu script hoje, é isso, pessoal. Faz um exame de consciência aí. Você que é autônomo, que está trabalhando na tua assistência, que você mesmo atende as tuas máquinas e cobra do cliente, se você mesmo não está dispensando o cliente. Se você mesmo não está dispensando o serviço, tá? Por que eu estou falando isso? Vou te dar 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Então, se você tem esse hábito, entenda que do mesmo jeito que você tem às vezes umas coisinhas velhas em casa que você gosta, tem cliente que gosta da impressorinha que ele tem. Como a nossa aluna comentou ali, a Júlia, o cliente gosta da máquina. E às vezes o cliente não quer jogar a máquina fora. Às vezes muitas vezes a pessoa de mais idade não tem essa mentalidade do descartável. É a cultura do descartável. Tem muita gente que não tem essa cultura do descartável, de jogar a máquina fora. O pessoal não faz isso. Quer um exemplo disso? Vou te dar aqui, ó. Prático. Não é teoria você dizer assim, ah não, mas não funciona. Então tá aqui, ó. Voltando naquela que eu tinha mostrado aqui, ó. HP PSC 1510. Maquininha velhinha mesmo. A máquina dele está em bom estado, está bem cuidada, está com problema nos cartuchos aqui. A máquina queimou a placa lógica, tá? Eu cobrei aqui R$90 a taxa de avaliação. A máquina estava muito suja com tinta, tá? Tava muito suja, eu tive que desmontar muita coisa para limpar. E daí eu resolvi não descontar. E falei para o cliente, ó, o serviço aqui, eu demorei para descobrir que o problema era na placa lógica, tive que fazer teste, trocar. Da taxa de avaliação não tem a ver com a sujeira de tinta, né? Mas me deu trabalho, demorei algumas horas aqui em teste, em funcionamento, para descobrir. Então foi trabalhoso a questão da avaliação. E daí eu falei isso para o cliente, ó, foi trabalhoso aqui a avaliação, o orçamento dele deu R$397, tá? Com peça, placa lógica, mão de obra aqui, R$397. Daí ele questionou o desconto, que ia passar de R$400, aí ia dar 480 e pouco mais ou menos com a taxa de avaliação. Mas eu falei para ele, ó, foi bem trabalhoso fazer a avaliação dessa tua máquina aqui, então, nesse caso aqui, esse valor eu não vou descontar para você, tá? Se o cliente não quiser fazer o serviço, eu entendo, ok? Se você não quiser fazer, mas foi bem trabalhoso para eu fazer essa avaliação aqui. Então, esses R$90 aqui vai ser um serviço à parte. Aí você pensa que o cliente cancelou? Não. O cliente autorizou o serviço. Então, você faz a conta aí. Nós faturamos R$90 da taxa de avaliação, mais R$397 do serviço, tá? Então, isso vai dar R$487. Aí, eu pergunto para você, uma multifuncional de cartucho de tinta, e o cliente vai gastar nessa manutenção aqui, vou entregar a maquininha para ele amanhã, limpa, revisada, lubrificado, tudo perfeitinho, funcionando, e ele vai pagar R$487 pelo serviço. Você acha que por esse valor ele não compraria uma máquina nova, mais moderna, com Wi-Fi e tudo isso aqui? Nem o Wi-Fi tem isso aqui. Nem o Wi-Fi tem. Não tem. Ele poderia comprar uma maquininha mais moderna, quase R$500. Aí você vai dizer, ah, pô, tem gente que não pensa, o cliente é burro, né? Não é, pessoal. Não é isso. Tem pessoas que não têm a cultura de jogar fora. Não tem a cultura do descartável. Isso se chama cultura do descartável. Tem gente que não tem. Tem gente que não quer. A pessoa fala, não, eu sei que por esse preço eu compro uma nova, mas eu gosto dela. Ela está funcionando, eu tenho os cartuchinhos. Tem lá, às vezes, cartucho original guardado, está instalado no meu computador, está funcionando. Gosto dela e vou consertar. Esse aqui é de um escritório de um condomínio. Ele autorizou o serviço pra gente. Que é um segundo exemplo para você ir dormir hoje. Um segundo exemplo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui sem derrubar. Aqui, ó. HP. Aqui, ó.
Aquela que muita gente odeia. Eu também não gosto muito dela aqui, ó. GT5822. Tá aqui, ó. Chegou aqui pra mim hoje. Ó, do Mercado Livre, inclusive. 2 cabeçotes originais. HP 5822. 2 cabeçotes originais. Essa máquina aqui foi um senhor que trouxe para nós aqui. Essa maquininha. E essa máquina aconteceu o seguinte. Ela tá com os 2 cabeçotes estão danificados. Tava entupido e depois eu já não reconhecia mais. E não sei se deu queda de luz lá nele, um pico de voltagem, alguma coisa. Queimou a placa lógica. A placa lógica estava danificada. Liga o painel ali, ela acende a luzinha, mas não inicializa nada. Como eu tenho sucata de várias máquinas dessas abandonadas, lembra a história da sucata? Eu tenho sucata dessa aqui. Eu tirei a placa lógica. Tinha uma placa lógica aqui. Coloquei a placa lógica na máquina dele e funcionou. Tá? O que acontece?